Em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto neofrágico em que vivenciou o pensamento. Não larga, né? Fica ali remoendo o tempo todo. O tempo todo. A mágoa está instalada. E nas pequenas coisas começa isso. Começa nas pequenas coisas, muitas vezes dentro do próprio lar. Eu não aceito de forma alguma aquela vez, né, que eu já no estágio de gravidez que estava, e você saiu por seu interesse e foi se divertir ainda, né, com seus amigos no bar. E aí fica remoendo aquilo, não perdoa. Né? Passa um ano, a criança já está lá com 10 anos. 10 anos passou e está recordando ainda aquele fato. Está alimentando, né? Alimentando aquela mágoa. E essa alimentação da mágoa, muitas vezes, por caridade divina, vocês vão até achar que esteja errado, ela vai, né, dar o quê? Vai dar um câncer. O câncer é um chamamento, um despertamento, né, para que algo está em desequilíbrio, para que desvie o campo mental daquilo e passa a ter outra preocupação mais grave agora. Mas mais grave, né, para o corpo físico, para o corpo carnal, para o espírito não. E aí, às vezes, nesse momento, é que, observando a atenção e o carinho do esposo, vai, às vezes, aprender a perdoá-lo. Entende? Porque muitas vezes surge isso. Vai surgir aquilo, vai criar um câncer. É para perceber, né, com a atitude agora do esposo, né, a atenção, o desdobramento dele, vai perceber ali um amor, um carinho e vai perdoá-lo. São vários fatos que podem suceder. Quando não, muitas vezes no ente mais querido ali do lar, às vezes a criança. Para que o casal desperte, muitas vezes o problema não está só com a esposa, está com os dois. Ou às vezes mais com, né, o marido. Não perdoa a esposa. E às vezes tem que o espírito, né, amigo, vai estar ali, sabendo daquela situação, vai e ele se coloca, né, em sacrifício para a união do lar. Oportunamente, né, acho que é um fato, a Iracema e a Dora até me falaram, né, sobre aquela questão, né, das crianças. Oportunamente nós vamos inserir um trecho pequeno, porque acho que é mais para despertar, todos com relação a esses espíritos quando desencarnam muito jovens, né, esses espíritos de criança. A gente tem uma compreensão melhor, muitas vezes, da missão. O porquê que eles desencarnam tão cedo, qual o motivo, o porquê, como é que eles ficam no mundo espiritual, será que ainda ficam como crianças? Quanto tempo ficam como criança? Que nós sabemos que eles são espíritos maduros de muito tempo. Oportunamente, né, faremos um trabalho. Eu acho que para todo mundo, talvez, equalizar com relação a essa base do conhecimento. Acho que é importante porque o próprio Iracema retratou, muitas vezes ocorre manifestação desses espíritos, né, crianças, e nós temos que ter esse conhecimento, né, mais pleno para saber como lidar, como tratar isso. Até que ponto nós podemos tratá-las como criança ou despertá-las então para o mundo maduro. Na condição em que essa senhora se encontra, né, o André Luiz coloca aqui, para o psiquiatra comum, seriam apenas, né, uma candidata à insulinoterapia. É um tratamento muito utilizado, né, nas clínicas, essas clínicas de tratamento mental, também conhecido, né, como eletrochoque. Entretanto, ela para nós é uma enferma espiritual, uma consciência torturada exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima. Única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo.
Voltamos lá no capítulo 1. Ele está reforçando exatamente aqui, ó, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima. Então é um amparo que todos nós, né, devemos doar. Muitas vezes orientar a família. A família recebe um amparo na casa espírita, mas chega no lar, é um total, né, desatino. Há determinados trabalhos em que, se alguém da família vier, no atendimento, é bom que se faça, né, num colóquio mais preparado, talvez num atendimento fraterno, né, explicando, deixando a família mais ciente dos fatos, né, o que está ocorrendo, e como a família deve trabalhar isso, como a família pode ajudar a acelerar esse processo, né, de recuperação. Achar que pegar e, muitas vezes, internar numa clínica, nada contra, porque talvez a família esteja tão desajustada, talvez esse seja, né, o melhor lenitivo. Às vezes pegar e internar numa clínica de tratamento mental. Talvez ainda esse seja o melhor lenitivo se encontra dentro de um lar completamente desajustado, porque talvez permanecer dentro do lar, né, pode ser pior, né, do que ir para uma clínica de tratamento. Mas se conseguirmos, né, levar isso conhecimento à família, mostrar para eles, né, qual que é a terapia adequada, como eles devem agir. Grande parte desses lares nós vamos perceber que há a ausência do evangelho no lar ali. Por mais que estejam em desequilíbrio, mas ainda quando se inicia o evangelho no lar, ou ele está ali presente, há sempre o amparo. E há sempre aquela renovação mental, até daqueles que estão mais em desequilíbrio, né, de aceitação, né, de silêncio, de compreensão. Eles passam a ter uma percepção, né, que aquele membro da família não está bem, precisa de ajuda. E o que é isso? São pontos que a espiritualidade amiga vai colocando, inserindo no campo mental deles através dessa intuição, dessa percepção. Então, mais uma vez, reforça para todos nós a importância da manutenção do evangelho no lar, nos nossos lares. Muita coisa pode ser evitada, né, quando isso é feito com amor, né, com seriedade, com pontualidade, principalmente com amor. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Tem um ponto aqui que eu achei interessante colocar. Martins Peralva, ele assinala que o animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. A cristalização da nossa mente, ele retrata aqui hoje, lá, tá vendo? A cristalização da nossa mente hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos. Até mesmo, né, uma doença. A gente não quer nem ver livre da doença, né? A gente toda hora fica pedindo ela, lembrando aquela doença, e aí nós vamos levar ela lá para frente, lá para uma próxima encarnação. Porque nós estamos o quê? Nós estamos construindo no nosso perispírito, né, no nosso corpo astral, aquela chaga. Por mais que os médicos, né, da esfera cósmica queiram nos ajudar e tudo, mas nós não queremos livrar dela, nós queremos carregá-la. É nossa, ninguém toma, ninguém tira. É desse jeito mesmo. Então é isso que Martins Peralva coloca aqui. Ó. A cristalização da nossa mente hoje em determinadas situações pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos. Do mesmo modo que a cristalização ou fixação, né, se realizada no passado, se exterioriza no presente.
Bem, nós estamos aqui imaginando questão dentro de uma casa espírita, né, uma situação de manifestação, aproximação de um espírito, né, que está naquela onda que transmite essas energias que nos remete ao passado. Mas na nossa vida cotidiana, nós trazemos muitas vezes isso. Nós estamos trazendo, às vezes, algum animismo de vidas do pretérito. Que animismo é esse que nós estamos trazendo da vida do pretérito? Aqueles vícios que nós temos dificuldade de se livrar dele. É animismo também. Tá? Em um outro grau. Porque eu já falei aqui, toda manifestação, ou todo dom mediúnico, ele tem um leque, ele se abre em um leque de possibilidades. Então, nós podemos estar trazendo um vício do pretérito, muitas vezes, de quê? Por exemplo, de conquistador de mulheres. Traz isso ainda do passado e sempre, essa reminiscência vem. São aquelas chagas, do pretérito, que estão querendo ainda, se despertar. Então, há que ter o controle. Como há naquela pessoa que sempre acostumou falar mal da vida alheia, preocupava muito com a vida alheia. E ainda está trazendo, às vezes, essas reminiscências. Sabe que não se pode, não se deve, mas continua fazendo. E aí, na hora que se vê, já falou. Aí tenta controlar. Mas se percebe que já falou, já é um passo. Já é um primeiro passo, que está errado. Espera aí, a consciência está me chamando a atenção aqui. Essa consciência que está me chamando a atenção é um ensinamento, no momento em que estava lá no mundo espiritual em preparo para a reencarnação. Brincadeira, tá, Vitor? A lei é sempre a mesma agora em qualquer tempo e lugar. Muitas vezes, portanto, aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com todas as aparências de que há a interferência de um espírito, nada mais é do que um médium naturalmente um médium desajustado. Olha aqui, médium desajustado. O que é isso? Falta de desenvolvimento mediúnico, falta de estudo. Falta até de procurar, pesquisar. Mas eu não achei nada que retrata sobre isso. Alguém pode me ajudar? Muitas vezes nem pede essa ajuda. Só fala, eu pesquisei e não achei nada que fala sobre isso. Mas é incapaz muitas vezes de chegar, perguntar a um amigo, olha, eu queria estudar sobre isso, eu já fiz pesquisa, não consegui nada. Você já viu alguma coisa? Consegue me ajudar? Vai ter o livro dos Espíritos. Está tudo lá, né? Depois que acabar de ler, você estuda aí. Exatamente. Está tudo lá. Está tudo lá. E já ouvimos isso várias vezes, né? Revivendo cenas e acontecimentos recolhidos do seu próprio mundo subconsciencial, fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhe partilham as remotas experiências. Está vendo? O contato magnético é exatamente o que ocorre ali. Então, o Martins Peralva, então, olha, o que ele está trazendo nada mais é do que aquilo que o André Luiz retrata. A aproximação daquele espírito, daquele homem, remete por atrações magnéticas, faz com que desperte no campo mental dela aquelas reminiscências do pretérito. E aí ela passa as sensações, tá? Quando desperta, isso é mediunidade. Mesmo o animismo, vocês vão ver que é uma preparação de um trabalho de mediunidade. Vem todas as reminiscências, inclusive das sensações, a sensação da dor, aquela dor dilacerante do fato ocorrido, a mágoa intensa, a tristeza, muitas vezes remete a um processo depressivo. A pessoa, o próprio processo depressivo. A pessoa muitas vezes desencarnou numa vida pretérita por depressão. E aí, quando desperta no mundo espiritual, ainda continua remoendo sobre aquele fato que remeteu àquela tristeza profunda. Vai, reencarna novamente, vira e mexe, a pessoa está triste, está depressiva. A aproximação pode ser de um espírito, ou desperta-se algo
né? Muitas vezes, o nosso campo mental, ele grava vários fatos, vocês vão observar. Às vezes a gente pode, por exemplo, escutar uma música, nos remete a um acontecimento ou alegre ou infeliz do passado. A ação, né, traz no campo mental aquela reminiscência e a gente há essa recordação. Eu dei esse exemplo porque acho que todos, né, têm essa recordação. Muitas vezes uma viagem, escuta uma música, né, então fica gravado no campo mental, né, aquela música com aquela paisagem, aquele fato. A gente escuta a música, aí vai lembrar, né, daquele passeio, né, aquele momento maravilhoso, né, nos traz aquela sensação de alegria. Nossa, a música me traz ótimas recordações. Como também pode, nesse caso, trazer tristes recordações. Então, não é só o fato da presença de um espírito, né, pode ser, né, há situações as quais muitos irmãos nossos, eu tenho relatos disso, que visitando a Europa, chegou a determinado local, né, teve um sentimento assim, de tristeza muito profunda, de dor, de angústia. Aquela visão, né, nós não estamos em consciência plena para entender, mas aquela visão, né, remeteu aquele espírito que ele viveu, né, o subconsciente do espírito, né, buscou à tona um fato. Que ele ali ainda ele não é todo retratado, mas o sentimento do espírito, né, a sensação do espírito, ela se externa. Pode ser em alegria ou tristeza. Tá? Eu passei por uma situação dessa, né, foi na época, em 98, eu fui passear em Roma, né, depois que tinha feito todo um trabalho, aí no final do trabalho, aí fui passear em Roma. Na hora que eu cheguei perto do Coliseu, eu não, na realidade nem estava querendo ir, mas na hora que eu aproximei, me deu uma tristeza assim tão profunda, que eu retornei para o hotel e desabei em choro. Até eu consegui me equilibrar para depois sair, mas assim, foi muita profunda tristeza. Aí eu não quis nem entrar lá dentro. Tem a visitação interna que faz, eu não vou. Aí fui conhecer outros locais lá, muito mais, né, alegres, né, que aí compensou, valeu. Agora que nós temos conhecimento, está muito claro, né, para todos nós, e quando a gente não está conseguindo desvencilhar dessa tristeza, temos que pedir ajuda. É o que retrata o Espírito Aulos, né? Nós estamos aqui, em ação colaborativa. Nós, médios, principalmente. Nós já recebemos esse ensinamento já dos mentores espirituais, agora é a nossa vez. Eles não pararam e vão continuar colaborando conosco. Mas é nossa missão também colaborar. Mais do que nunca. Já temos conhecimento. Já sabemos os recursos que podem ser, né, usados. Tem tantos recursos, né, simples, né, que nós já sabemos. O passe magnético, a água fluidificada, a prece, o evangelho no lar. São tudo, né, simples, né, pode ser feito a qualquer momento. A mentalização, né, que são os passes à distância. Quem não sabe, depois a gente pode explicar como isso é feito. Nós podemos, né, transmitir um passe à distância. Nós podemos, né, amparar, socorrer qualquer amigo, independente de onde ele se encontra. Mas requer, né, disciplina, preparação. Nós não podemos fazer nada sem ter uma preparação também, porque senão a gente pode virar alvo de mentes contrárias, espíritos das sombras, espíritos enfermiços. Nos enxergar ali como, né, adversário, falar, está querendo salvar fulano? Agora nós vamos em cima de você. Então, não devemos temer isso, não, mas nós devemos estar preparados. Então, algo, né, o sintoma, uma sensação que nos advenha, ficar atento. Por isso que muitas vezes é necessário também nós, médiuns, muitas vezes passar por uma sala de passe. É necessário. Muitas vezes nós podemos estar num determinado atração magnética e tal, que a gente não está percebendo. Algum amigo vê, percebe, da casa espírita, então vamos
vamos aceitar. Né? Vamos ter a humildade, né, de escutar o que ele está nos dizendo. É um alerta. Mas a tristeza, eu lembro desse capítulo, né? É que aquele aprendiz das trevas, né? Que ele vai sendo colocado, né? Nas perguntas, o que poderia se fazer para criar o grande desequilíbrio? E várias, né, ações que eles tentam, e ele vai falar, não, já tentamos, isso não dá certo. Isso aí vai deixar ele mais fortalecido ainda, ele vai superar. E aí chega nesse ponto. Bem lembrado, Vitor. Obrigado. No fenômeno anímico médio, ela se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. O médio nessas condições deve ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Tá? Isso é o Martim Sperová nos falando. Tá? Então, não julgar, tratar como um espírito enfermo, necessitado. Na verdade é, né? É. Na verdade é a manifestação de um espírito. De um espírito. Do espírito do próprio médio. Do médio. Está remetendo às reminiscências do passado. Só que do médio. Não é uma aproximação de um terceiro ali. É ele próprio. Que precisa de tratamento. Exatamente. O que o Martim Sperová está nos chamando a atenção aqui, né, para a gente não ser muitas vezes grosseiro e depois, na hora que tiver equilíbrio médio, falar, olha, você está retratando a sua própria vida aqui, toma jeito, você que não está fazendo as coisas direito, você não está fazendo o evangelho no lar, aí, né, passa, né, no termo, né, lá do inteiro, passa aquele sabão, né, na pessoa, né? Não é assim, né? Não é desse jeito. Tá? Esse atendimento que ele está falando é como realmente, né, estivesse manifestando, como a gente trata, às vezes, a manifestação de um outro espírito. Retornando aqui, então, ao capítulo, poderíamos, então, classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Essa é a pergunta que o Hilário está fazendo. Se poderia considerar como uma mistificação inconsciente? Aulas ele vai responder, não. Não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito. Achamos-nos perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. É difícil como tratar, né, um médium numa condição dessa. Tá? De imediato, né, é aquilo, né, que nós já falamos. O evangelho no lar. Havendo a possibilidade, um diálogo, com um membro da família. Um membro, né, que se aparecer ou que, de preferência, quem conhece, que tenha maior afinidade, né, que poderá ser um colaborador. Esse é o segundo passo. Então, fazemos o evangelho, né, de uma comunicação clara com um membro da família, né, e nos passes magnéticos, certamente porque o passe magnético ele vai trabalhar da seguinte forma, ele vai ajudar as correções, muitas vezes, em desalinho do campo mental, campo neuronial. A própria espiritualidade maior, muitas vezes, vai recomendar, né, são aqueles tratamentos, né, que a Esther já até comentou aqui, que são realizados pela espiritualidade, que o médium é direcionado, né, para a sala de enfermagem e fica lá recebendo, né, tratamentos. Então, são algumas, né, terapias, né, que podem, né, estar sendo ministradas. E requer muita paciência. Tá? Muita paciência, porque nós não podemos desanimar, porque nós vamos ver o seguinte, muitas vezes esse médium, tem uma pequena melhora, desaparece da casa espírita. Na hora que se vê em frangalhos, ele vai retornar. Não nos cabe prejulgar, né, nos cabe simplesmente acolher. Tá? E paciência, né? Não podemos, né, desanimar quanto a isso, porque muitas vezes esse médium, né, acaba sendo, né, arrastado por espíritos,
né, obsessores, tá? Às vezes ele se estruturou um pouco, é levado, é conduzido e aí afasta da casa espírita. Volta tudo. Tá? Vai retornar, talvez até numa condição pior do que se encontrava, e cabe a nós simplesmente o quê? Trabalhar. Trabalhar, paciência, amor, abnegação, renúncia, né, atenção. Isso é acolhimento. Deve ser tratada lá com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessa circunstância, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Acho que é a única forma, né, da gente tentar trabalhar isso, né, é difícil, é muitas vezes tentar se colocar, né, na condição do outro, se enxergar, né, se desvestir e ver, né, se colocar na posição do outro, né, a empatia. Ver o que está, né, ocorrendo. Se eu tivesse numa condição dessa, será que eu teria forças? Eu precisaria de ajuda? Sim, precisaria. É difícil. É somente, né, muitas vezes tentando se colocar, e mesmo assim nós não vamos saber o que é, né, na condição do que a outra está passando, né, ou o outro. É uma pessoa que teve uma vida, né, dilacerada, né, rompida, né, numa forma, né, tão grave, como citamos os exemplos também, né, das irmãs, né, que foram internadas, né, no manicômio em Barbacena. É indescritível. Será que teríamos condições de perdoar? Saberíamos perdoar isso? Se não tiver muito, né, ajuda em amparo espiritual, é difícil. Sozinho é difícil. Então, por isso que, né, se retorna, cabe a nós simplesmente, ou seja, armar o coração de amor. Se colocar, né, na posição do próprio mestre, né, o nosso exemplo e guia. Um doutrinador sem trato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno. É aquele sabão que eu comentei aqui, né? Ao invés de um socorro providencial. Então, primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium mesmo assim? Obviamente, né? Claro que sim, né? O próprio Espírito Aulos comenta, né? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa, como seria de desejar. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito. Quantos, né, o mentor Aulos, ele nos traz aqui, ó, quantos, né, renascem na carne sem renovar o espírito? Quantos de nós, né, retornamos ao mundo carnal, mas não há renovação espiritual? É aquela situação, né? O homem velho ainda está latente aqui, ó. E ele coloca aqui, ó, vários exemplos aqui, ó. Ela, né, no caso, essa jovem, ela está representando milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera, né, que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Garanto que muitos de vocês já viram isso. Já teve ocasião, né, que eu presenciei, né, uma senhora ofertando um cobertor, um morador de rua, e ele levantou todo orgulhoso, né, e destratou ela, né, com palavras muito duras. Eu não sou nenhum necessitado,
Eu não estou esmolando, não estou pedindo nada. Volte com esse cobertor para sua casa. Eu não preciso disso. Ainda mais cobertor usado. Orgulho, né? O espírito, né, vem nova carne, mas não renovou. O orgulho ainda está muito latente. Esse é o exemplo. E são vários fatos, são vários, né, exemplos. É bom que nós façamos um autoexame. Onde é que está, né, o meu espírito velho? Essa condição, por exemplo, o espírito que nasce numa condição ali, ó, de escravo, o espírito que nasce numa condição de mendigo, isso não é imposto pela espiritualidade maior, não. Isso é condição que ele mesmo no mundo espiritual muitas vezes solicitou. A ideia, né, da espiritualidade maior é que todos, né, que viessem, né, para consertar os fragalhos deixados pelo caminho, é que viessem no trabalho do amor. Mas como não tem estrutura de trabalhar, né, de vir fazer um trabalho no amor, e aí eles mesmos escolhem vir nessa condição. Eu vou vir voltar então como mendigo. Eu fui um mau administrador, né, dos bens materiais concedidos pela espiritualidade maior. Então eu quero vir carente deles. Eu quero vir, né, como mendigo, né, com toda a ausência de bens materiais, de recurso. Mas o espírito está ali, ó, latente aquele orgulho ainda, né, com esquecimento da vida do pretérito, né, mas está ali o espírito ainda naquela condição. Eu já vi, inclusive, um andando, né, todo imponente, como se fosse, né, parecia que estava até com fraque, né? Você já viu isso também? Já, Rafael? O espírito, né, na realidade, está ali, na condição de um mendigo, mas ainda está, né, latente aquela condição espiritual do pretérito. Vem como no... Né, o outro exemplo ali é de escravo, né? Muitos, né, que, né, não aceitavam a escravidão de forma alguma. Grande parte, né, se nós voltarmos e estudarmos um pouco mais, né, porque o continente africano já era conhecido, inclusive, pelos romanos, né, pelo próprio Egito, né? Estava no continente africano, o Egito. Eles sabiam, né, eles não adentravam mais né, para o sul do continente africano, porque era uma condição muito selvagem. Ele sabia da existência do grande perigo, né, principalmente com relação a animais, mas ele sabia da existência, né, de outras vidas. Mas, né, o grande trabalho, né, no Império Egípcio, na realidade, se deu em quê? Em construções de estradas e possibilitar uma interligação, né, do Oriente com o Ocidente, né, através, né, dos grandes comércios. É aí que o Império Egípcio enriqueceu. Tudo, né, são espíritos, vamos falar assim, capelinos, né, que veio e foi criando toda essa condição, essa estrutura. Como se a gente vê também, apesar da condição muitas vezes de invasão, né, do próprio Império Romano, mas quando a gente, né, se olhar, né, olha que eles foram, mas eles deixavam sempre um legado. Eu estava vendo a condição, por exemplo, da própria Portugal. Porque Portugal deveria, né, ter ficado vinculado ali à Espanha, né? Quando entrou ali os romanos, era para ser uma coisa única. Mas havia uma tribo, né, muito organizada, que lutava ferrenhamente, que era a tribo dos lusitanos. E eles protegeram ferrenhamente aquele lugar, e quando foi conquistado pelos romanos, os romanos aceitaram a demarcação que eles pediram. Eles não, né, foram, né, teve um trabalho todo feito também. Tirou eles das habitações de caverna, que eles moravam em habitação de caverna, e ensinou eles a construir habitações já próximo às áreas, né, produtivas, né, próximo aos rios, às várzeas. Mostrou para ele que não teria perigo mais, porque, né, eles estavam também sob a proteção do Império Romano. Até convencer eles a isso, levou progresso. E deixou vários legados de aprendizado, de construção e tudo. Então, na realidade, nada mais é que um trabalho dos espíritos capelinos, né? Não são espíritos, né, puros, né? São aqueles espíritos que foram remetidos, né, e de determinada forma trouxe o progresso. Tá?
Por que eu estou, né, falando sobre isso aqui? Essa questão do continente africano, né, da escravidão, eu estou, né, só para esclarecer um pouco, né, quem são esses espíritos? Aí foi dar à tona mesmo no processo de escravidão, já havia muito tempo. Só que a condição de tratamento normalmente dos escravos era um pouco diferente. Eram tratados como se fossem, né, uns servidores, né, da casa. Não tinha remuneração, mas a condição de tratamento era bem diferente. Quando vem à tona, né, a escravidão, já a partir ali do século XVI, século XVII, século XVIII, né, que é aquela intensidade maciça, né, de escravidão ali na África, né, quem são esses espíritos? Por que eles, né, passaram por essa condição? Se, né, voltarmos a estudar mais um pouco, né, com relação à doutrina espírita, nós vamos ver que grande parte desses espíritos foram aqueles impostores romanos, né, os chamados mercenários, micilianos, né, retornaram tudo ali no continente africano, né, para expurgir um pouco das energias densas, né, que ainda carregaram no espírito, nasceram naquela condição, né, sendo escravizados. Para que baixar o quê? A questão da intolerância, o orgulho muito ainda arraigado. Por isso, né, igual a Stervânia retratou, procurar o conhecimento, entender. Então, a partir desse conhecimento, nós vamos, né, ter isso muito clarificado, que tudo, né, tem uma explicação. A doutrina nos traz essa explicação. Ninguém ali foi nenhum coitadinho, aqueles que foram escravizados. Aqueles que foram arrojados ali, separados, pai, mãe e filho, né, remetidos àquelas embarcações, né, aqueles navios, né, separados, sendo comercializados. Os romanos faziam isso. Do lado do Coliseu tem uma região lá, o bairro existe até hoje, chama Esquilínio. Olha lá no livro, há 2000 anos. Vocês vão ver, está retratado lá, há 2000 anos, né, pelo Chico Xavier, Espírito Emmanuel, né, um grande pesquisador, né, no mundo espiritual, está retratado lá o bairro Esquilínio. Havia uma banca enorme aqui, ó, umas 10 vezes maior que essa mesa, né, com vários bebês recém-nascidos, que muitas vezes eles iam, roubavam, tá, nas incursões que eles faziam, levavam para ser vendidos ali, comercializados. Imagina, gente, arrancada ali das mães. Nas incursões que eles faziam, né, na Gália, que é a atual França hoje, quando não fazia também para o norte, na Germânia, e levavam essas crianças e colocavam lá à venda, separado das mães. A lei cósmica, a lei universal, né, a lei de causa e efeito, é implacável. Depois vieram colher isso aonde? No continente africano. Então, compreendendo, entendendo os fatos, né, as ocorrências, né, tudo vai tendo as suas explicações. Quantos mendigos arrastam na terra, né, aqui já tinha comentado, quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes. Não é que eles foram duros adversários em existências pregressas. É outra condição também. O espírito, muitas vezes, nasce, né, dentro de um lar ao qual, muitas vezes, foi, né, inimigos. Ou aquele lar que ele tenha, talvez, destruído no pretérito. Aí ele volta ali agora. Mas volta com a missão de apaziguar. E, às vezes, não há aceitação. Ele se sente ali o quê? Eu diria, né, Vitor, não é? Ele se sente não como uma ovelha negra, né, mas como um cabrito preto no meio da família, né? Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendermos a cultivar o esquecimento do mal, em marcha incessante com o bem. Ontem, né, estava até, né, conversando exatamente sobre isso. Né? Aqueles momentos em que despertamos, né, e a gente está num ar de graça, uma alegria que a gente não sabe explicar de onde vem. Né? Hoje eu estou tão bem, né? O que está acontecendo? O que houve?
é quando nós nos dedicarmos, isso aqui, ó, no caminho incessante ao bem, as energias vão sendo refletidas e retornando a nós. Esse exercício é muito importante, né? Quando nós fazemos uma pessoa se tornar feliz, tenha consciência que não é só uma pessoa que está ficando feliz. De imediato são dois, é ela e o mentor espiritual dela. Nós passamos a ter dois vibrando energias de gratidão, refletindo em nós luzes. E é de onde advém muitas vezes um despertamento, né, em que a gente se encontra em estado de graça, né, de uma alegria que a gente não sabe explicar de onde vem tanta alegria. Ao contrário, também muitas vezes a gente desperta, né, numa tristeza muito grande. Aí tem dois fatos, né, que pode se suceder. Como no primeiro também pode ser dois fatos. Mas nesse segundo, essa tristeza é em função de tristeza que fomos arrojando contra as pessoas, e aquilo que a gente arroja contra as outras pessoas vai refletir na gente. E ela vem multiplicada. Porque quando a gente faz uma pessoa infeliz, da mesma forma, né, ela fica infeliz e também o mentor espiritual dela. E se ela tem uma família muito próxima a ela, essa família também vai ficar infeliz. Se essa pessoa, né, tem uma esposa, tem filhos, com a tristeza que ela está ali, os filhos também se tornarão entristecidos, também a esposa. Então daí, e se colocarmos, né, cada qual ali em duas, que é o mentor espiritual de cada qual, imagina, são 8 mentes infelizes por causa de uma atitude nossa. Então está refletindo, né, 8 vezes aquele mal que nós causamos. Isso pode ser uma palavra áspera, né? Há várias formas que a gente pode deixar uma pessoa infeliz. Tá aí a seriedade, né, das nossas atitudes, então, trabalhar em marcha incessante com relação ao bem. Da mesma forma, façamos o bem, nós vamos ter ali, ó, 8 pessoas vibrando energia, mesmo que não nos conheçam, tá? Mesmo que não nos conheçam, tá? Mas por lei universal, as energias que elas emanam de contentamento, de alegria, refletem na gente. Tá? Como nós trabalhamos num gráfico de oscilação, né? Tem hora nós estamos bem, tem hora que nós, né, podemos estar mal, então é aquela oscilação e a gente fica às vezes numa média, né, é aquele estado normal que a gente convive, mas ele pode ser melhorado. À medida que nós então nos dedicarmos nesse trabalho voltado para o bem. Policiar nosso campo mental, policiar as nossas palavras. É difícil? Mas o exercício tem que ser praticado. Se não pratica o exercício, nós nunca vamos saber como fazer. Não adianta ficarmos aqui é teoria. A prática vai ser onde? Lá fora, nas reuniões. Do espírito, né, de mãe, que é um espírito que exana, né, maior gratidão e maior amor com o espírito de mãe. Basta a gente recordar lá o Chico Xavier ainda jovem, ele no presídio, as mães de joelhos, né, todas emanando energia, ele saía de lá numa felicidade tão grande, né, que, né, fala, vai sair de um presídio feliz. Mas eram as energias que eram arremessadas nele, né, por essas mães e pelos próprios detentos. Muitos ali, né, nunca tinham recebido uma visita sequer. Não tinha um diálogo com a pessoa que não fosse ali do cárcere. E quando eles, né, ficavam sabendo das notícias, né, do que ocorria aqui fora, porque nem um jornal eles recebiam. Não é igual hoje que até tem televisão lá dentro. Não tinha nada disso. Eles sabiam do que ocorria aqui fora em função do que as pessoas conversavam, comunicavam lá fora. Na realidade, os meios de comunicação eram precários, não é só para eles, não, para todos. É um fato que ocorria muitas vezes na capital, talvez naquela época ainda que era capital, era o Rio de Janeiro, até chegar a comunicação aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, passava-se um dia o fato. Os meios, né, eram mais difíceis. Então, é a prova que, né, o caminho do bem, né, nos traz energias salutares, nos traz energias retificadoras. É o chamado, né, não é aquele prazer, né, aquela alegria temporária.
são as alegrias eternas. E sendo cultivadas é igual um jardim, né? Que se tem cuidado com ele sempre, ele vai estar sempre, né, florido. Por isso, o trabalho incessante. Está aqui, ó, que é o trabalho incessante no bem. Né? Aqui, nessa parte lá, marcha incessante com o bem. Então, é um jardim. Né? Se a gente comparar, o jardim ele vai estar sempre belo a partir do momento que você dedica a ele, cuida sempre dele. Ele está sempre lhe devolvendo o quê? Né? Em beleza, em perfume, é aquilo que você cuida. E assim deve ser, então, o nosso trabalho com relação ao bem. Aqui nessa altura, Raul Silva, né, que é o dirigente da reunião, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça, né, do ouvido. Veja que, né, todos os momentos, né, a importância da prece. Mais uma vez reforçando o nosso grande elo, né, de comunicação, de abertura com a espiritualidade maior. A prece, né, bem sentida, né, bem vivenciada naquele momento, né, nos abre campo de abertura, né, para que a espiritualidade possa atuar. E é isso que ele está ensinando a ela. Singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Porque muitas vezes o espírito está tão em desequilíbrio que ele não consegue formular uma prece sozinho. Tá? Aí é onde nós temos que fazer esse amparo. Isso me recorda, né, virou um exemplo, né, esse fato ocorreu, né, nos Estados Unidos, né, com relação assim, à grande posição, muitas vezes, de o que é um líder. Né, o sentimento de um líder. Essa ocorrência foi num final de campeonato de basquete, né, num estado americano, agora não me lembro o nome, e foi chamado uma jovem que se destacou na escola lá. Eles fazem muito isso para cantar o hino nacional. Para eles, né, é a maior honra, né, quando é chamado num evento esportivo, a pessoa cantar o hino nacional. Essa jovem de 13 anos, né, naquela multidão toda, né, o estádio, né, lotado, a imprensa toda sendo televisionado por todos os Estados Unidos. Então, na hora que ela começou a cantar o hino nacional, aquela multidão toda, ela ficou super nervosa, perdeu a voz. Ela não conseguia já. E aí o público todo, e ela olhando para um lado, para o outro, ver se alguém ajudava, ninguém vinha. E o público começou com aquele burburinho, parecia que ia criar uma grande vaia de mais de 20 mil pessoas. Aí levantou o treinador de basquete, né, foi lá e abraçou ela e foi cantando o hino nacional no ouvido dela e ela repetindo. Esse fato depois, né, comenta que depois, na hora que ele chegou no vestiário, os jogadores do time, né, vibraram com ele. É tipo assim, você realmente é um líder. Você não deixou, né, que ela passasse uma vergonha. E aí um dos mais maduros lá falou, imagina, né, se ela fosse vaiada naquele público, aquela imensidão. Talvez isso ia criar um psiquismo, né, de derrota para ela, até na maturidade. Ela talvez não teria nem condições de retornar a estudar na escola que ela se encontrava. E você evitou que isso ocorresse. Tá? Então, só comentando que muitas vezes nós estamos numa posição que a gente pode ajudar, ajude. Não deixemos as pessoas passar por, né, situações constrangedoras. Né? Se temos a condição de intervir, né, intervenhamos, né, agir. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava, tá, solícito rogou-lhe considerar acima de tudo o impositivo do perdão. Aqui só recordando, né, que o Raul, ele tem o mentor que está junto com ele, acompanhando ele, orientando. Eu não sei se vocês vão recordar, está lá no capítulo 3, né, é o Clementino, né, Clementino que é o dirigente, né, espiritual da casa ali. Como nós temos aqui, né, o Miramar, né, que também é o nosso dirigente espiritual da casa, que nos ampara, né, com relação aos trabalhos. Né, a condição do Virgílio, né, já é outra condição. Né?
O Virgílio ele está, né, sobre a égide da presidência de todo o trabalho realizado aqui. Que tem um hospital, né, tem esse trabalho, né, nosso aqui que é realizado, e deve ter mais coisas ainda que talvez ainda não nos foi revelado. Porque nós sabemos que existe um intercâmbio, tá, muito grande, tá, porque não existe condições, tá, em alguns países de fazer um atendimento, né, de socorro. Tá? Então nós estamos percebendo que está, né, vindo espíritos, né, de outros países, né, e estão, né, sendo orientados aqui. Então a gente vê que existe um trabalho de intercâmbio, vamos falar assim, poderia chamar das colônias espirituais do velho mundo, né, com o nosso aqui, ó, no Sul da América. Esse intercâmbio, acho que nós estamos percebendo isso nas reuniões de desobsessão, isso está bem intenso. Então, explica para ela, né, ela rogou-lhe considerar acima de tudo, porque que ele está sendo, recebendo a intuição pelo Clementino, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz. E em lágrimas a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando a posição normal. Há um primeiro impulso nosso, a gente pode, talvez, numa participação dessa vez, pouco vai adiantar. Não, mas ali está sendo colocado, né, um primeiro ponto. O primeiro ponto, tá, nesse momento, o ápice, a espiritualidade sabe quando colocar, que é a prece. Então ela vai perceber que, porque ela vai sentir a melhora ali agora, ela vai ter essa recuperação. Então ela vai perceber que a prece foi importante e ela vai guardar essa questão, né, do perdão. Então toda vez que, né, houver essa incursão novamente, né, dela ser remessada ao pretérito, as sensações, né, do homicídio, ela vai recordar desse momento agora para ela que foi sublime, né, que foi um momento de amparo. Então ela vai procurar prece, tá, e vai talvez começar a trabalhar essa questão do perdão. Então ali está sendo, né, plantada essa semente. Outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si mesmo e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Quando ela estiver, então, já praticamente com isso restabelecido, fortalecido espiritualmente, né, poderá fazer sua contribuição nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Então, só aquele início ali, né? Nada mais pode ser feito por enquanto. Somente a intervenção, né, em favor, né, assistencial do benefício dela, que são aqueles aos quais, né, já citamos aqui como pode ser feito. Se nós tivermos exemplos, né, de amigos, né, ou de parentes, né, que estejam nessa condição. Então, nós já sabemos como agir. Tá? Agradeço a todos vocês.